Amém, igreja? Aleluia, santo é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Acabamos de ouvir esse louvor maravilhoso e a gente está dando continuidade aqui a esse evento com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com a palavra de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz que está aqui mais uma vez, né? Está aqui na Tamatanduba. E aqui todos nós temos uma história, igreja. E a minha história no Evangelho não é uma história muito doce, mas é uma história dolorosa. Porque no Evangelho a gente enfrenta muitas coisas. E eu fui um que tive que enfrentar muitos problemas. E Deus tem dado graça, Deus tem fortalecido a igreja, né? E se você não conhece a minha história, eu vou contar um pouquinho. Eu estive acidentado, tive um acidente e passei ali no IJF 37 dias, um sofrimento muito grande. Nesse momento eu servi a igreja como diácono e a gente estava com alguns projetos aqui dentro do Eusébio, em várias localidades. E quando eu sofri esse acidente, igreja, eu passei 37 dias ali no IJF e o sofrimento foi muito grande. Foi um sofrimento tal como eu nunca tinha passado, momentos difíceis. E ali eu tive ali a minha perna ali quebrada, a mão também, e naquele momento eu chorava ali de dor, mas ali dentro, mesmo daquela forma, eu pregava o Evangelho ali dentro do IJF, e com a perna cheia de parafuso. Foi uma dor muito grande, nunca esqueci, mas o Evangelho, para você servir ali ao Senhor, você precisa ter história na palavra de Deus. E a minha história é essa que eu estou contando aqui para vocês, que foi história de muito sofrimento, mas que a gente vai passando. E teve um momento, igreja, que eu tive ali um encontro ali com o nosso Senhor Jesus Cristo ali dentro, de uma forma tão tremenda, que eu me acordei numa noite e, igreja, eu senti a presença de Deus, o Senhor Jesus ali maravilhosa, dos anjos de Deus ali, de uma forma tão tremenda, tanto na minha cama de um lado ali como de outro. E ali foi tremendo, porque naquele momento eu abri os olhos, e quando eu abri os olhos, eu comecei a chorar ali dentro. Era talvez uma hora mais ou menos por aí, não tinha nenhum barulho de nada, e ali sozinho naquela cama, tinha alguns irmãos do lado, mas ali todos estavam em silêncio. E naquele momento Deus, Ele falou comigo ali. E igreja, quando foi pela manhã a enfermeira chegou e me viu eu banhado de sangue ali do pescoço até embaixo ali da perna, e ela perguntou o que tinha acontecido ali, e eu fiquei espantado ali, porque no momento em que ela perguntou o que tinha acontecido, eu pensei que era algo grave, porque quando eu olhei ali, igreja, eu vi a toalha o lençol todo ali ensanguentado, e ali eu comecei a derramar lágrimas, né? Mas eu sabia do encontro que eu tive com Deus naquele momento. Igreja, a partir daquele momento, ali a minha perna ela começou a melhorar, ela começou a desinchar. Naquele momento que eu tive ali a presença dos anjos de Deus, naquele momento, a minha perna começou a melhorar. Naquele momento já fui transferido, em poucos dias já fui transferido para uma ala ali para poder fazer a cirurgia. E quando eu saí da cirurgia, passei ali há uns 2 dias, contando tudo foi 37 dias. E quando eu saí, eu passei uns 2 meses em casa, e já estava reservado para me vir para esta casa de Itamatanduba aqui. Também estava passando por um momento muito difícil, e eu cheguei ali diante de Deus e
perguntei para ele: Senhor, como é que eu vou desse jeito? E naquele momento eu fui encorajado mais uma vez a vir. Eu vim para este lar com duas moletas, a igreja, com uma perna inchada, uma dor incrível. Me lembro como se fosse hoje. E muitas vezes eu preguei com a dor tão grande na cabeça, que naquele momento eu não passei para a igreja, mas só Deus sabia o que eu estava passando. Mas a mensagem era entregue mesmo assim. E foi um prazer servir ao Senhor aqui por 3 anos, nesta localidade aqui, onde o Senhor fez a igreja prosperar, onde todos os irmãos ali de Guaribas também vinham ajudar aqui. E foi uma trabalheira grande, porque nós tivemos muito problema, mas o Senhor estava à frente de tudo. E ali, igreja, foi tirada ali uma muleta, foi tirada as 2 muletas, e eu já estava pulando de alegria, eu já estava saltando de alegria, e já estava pronto para uma nova obra. E Deus, Ele prosperou. Esse é o Deus que a gente serve, Deus maravilhoso, um Deus que faz com que você tenha uma história, mas uma história de vitória. Você sofre, mas no fim, você com Jesus, você sempre tem vitória. E a vitória de Jesus é uma vitória que não é pela metade, ela é completa. E Deus, Ele nos deu vitória. E eu estou muito feliz por estar nessa noite aqui junto com os meus irmãos aqui. Eu estou aqui, mas alguns deles estão aí com certeza fazendo toda a programação. E eu louvo a Deus pela vida deles, de cada um. E eu quero trazer aqui, igreja, uma palavra nessa noite. Aleluia. No livro de Samuel, né? 1 Samuel, no capítulo 17, uma história muito bonita que todos nós já conhecemos. Amém, igreja? E eu quero ler aqui alguns versículos neste capítulo aqui. Aleluia. Eu quero ler aqui 1 Samuel 17 e o versículo 12. Que diz assim: Jessé envia Davi a seus irmãos. Aleluia. E a palavra diz assim: e Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre homens, e foram-se os 3 mais velhos, aleluia, de Jessé, e seguiram a Saul a guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. Aleluia. E aqui o 14 fala uma coisa muito interessante, igreja. Diz assim: e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Amém? Aleluia. Santo é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero ler, igreja, aleluia, aqui o versículo 32, que diz assim: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Aleluia. E o 32 diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por essa causa dele. Teu servo irá a peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha o leão ou o urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após a ele e feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Aleluia. E o 36, igreja, diz assim: assim
feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém, igreja? Olha como a história, igreja, é uma história maravilhosa. A gente vê nesse capítulo aqui a história que narra ali, igreja. Eu falo de 2 reis porque na realidade Davi, cedo ou mais tarde, iria ser rei. Então ele narra uma história aqui, igreja, de uma batalha muito grande, de uma batalha muito forte que Israel estava passando. E eu quero dizer, igreja, nesse momento que o inimigo, Golias, ele afrontava ali o povo de Deus. E ali o povo de Deus temia sim a enfrentar a Golias por causa da batalha que era muito forte, e Golias era homem de guerra. E Davi, ele chega ali, entra na história ali, começa a história de Davi. Começa a história de Davi. Ali, nesse momento, igreja, termina o reinado de Saul. Termina a história de Saul ali. E ali começa o que, igreja? Começa a história de Davi. Então termina para um e começa ali para o outro. E o interessante de tudo, igreja, é que quando Davi ele entra no cenário ali, ele já entra ali com ousadia de enfrentar ali aquela grande batalha. Igreja, ninguém viu Davi lutar com o urso, ninguém viu Davi lutar ali com o leão. Ninguém viu, mas Deus, ele viu. Ele não contou para ninguém, ninguém sabia dessa vitória de Davi sobre esses animais ferozes, mas Deus sabia, ele guardou com ele. Tem coisa que naquele momento não precisa falar, mas tem um momento para falar. Então esse era o momento de Davi chegar e falar: olha, eu venci lá o leão, eu venci lá o urso, e eu vou vencer esse incircunciso. E hoje a igreja enfrenta uma batalha muito grande, uma batalha grande, uma batalha que tem se levantado ali contra as igrejas, uma batalha que, eu repito, ela não é uma batalha nossa, mas a igreja está no meio, ela participa. E nós precisamos estar preparados justamente para isso, para essas batalhas. Olha para trás, quantas vezes você foi vencedor, quantas vezes Deus viu a tua batalha, e que agora tu precisa contar: eu venci e agora eu vou vencer novamente. Eu vou ser vencedor, eu sou vencedor. Quando ele diz: eu porei o santuário dele no meio de nós, ele está dizendo que ele mesmo está no meio de nós. E quando Jesus está no meio de nós, as portas do inferno, ela não vai prevalecer. É isso que a palavra está dizendo, é isso que a palavra nos conforta. Porque se nós não tivéssemos, a igreja ela não tivesse esse conforto da palavra de Deus, o que é que seria de nós? O que é que seria de nós? Mas não, graças a Deus, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. E igreja, é tão interessante quando Davi ele chega logo afrontando, que com certeza ele sabia quem é que estava com ele. E uma das coisas principais que eu quero dizer para você, igreja, é quando o Saul ele chega a dizer para Davi que Davi era moço e que Golias é um homem de guerra e que ele não poderia vencer este homem. Então essa palavra ali, diretamente ali a Davi, ele não temeu de jeito nenhum uma palavra dessa, mas ele encorajou ali o exército a saber que tem um Deus à frente de tudo isso. Tem um Deus à frente de tudo isso. Igreja, é tão interessante que ele pega ali as armas, ali e dá para Davi. Ele dá para Davi as armas.
E Davi, ele toma as armas, coloca ali nele, dá uma voltinha e diz assim: olha, isso aqui não vai servir para mim não. Isso aqui não vai servir para mim. E o interessante de tudo isso, igreja, é que Davi, ele entrega assim as armas dele. Por que ele entrega? Igreja, ele entrega porque naquele momento as armas, eu quero dizer para você que as armas eram armas reais. O capacete pesava muito, era de bronze, ele pesava muito. A espada, uma espada grande, cravejada de brilhante, também pesava. A couraça ali era tudo pesado. Então as armas que era do rei, as armas reais, não servia para Davi. E é justamente aí que eu quero chegar, igreja, porque muitas vezes nós queremos sim guerrear com as armas alheias, com as armas dos outros. Nós queremos ser vitoriosos, igreja, mas com as armas dos outros. Nós queremos, igreja, ir à batalha muitas vezes com as armas dos outros. Não, Deus está dizendo que você pode ser vitorioso com as suas próprias armas. Você pode vencer com as suas próprias armas. Tem armas ali que é dos outros, que não vai servir para ti. Tem armas que só vai te atrapalhar. E era isso que Davi viu, que aquelas armas não serviam para ele, as armas iam atrapalhar. E tem coisas sim, igreja, que muitas vezes nós precisamos tirar, que tem nos atrapalhado. Nós precisamos guerrear com as armas que Deus está dando para a gente. Nós precisamos ser vitoriosos com aquilo que Deus está dando para a gente. Nós precisamos, igreja, enxergar ali com a visão que Deus está dando para a gente. E Davi viu claramente que aquilo não servia para ele. E tem coisas, igreja, que nós precisamos rejeitar, que não serve para nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando você ganha com a vitória dos outros, você não ganha coisa nenhuma. Você precisa ganhar com a sua vitória, com a sua batalha, com a sua peleja. Então Deus, ele entra com esse projeto sim na igreja. E tem pessoas, igreja, por aí que não fez nada, não tem nada e quer tudo sem batalhar. Aí, igreja, pode até no começo dar certo, mas depois vai dar errado. Porque uma coisa é a vitória de Deus, outra coisa é a vitória do homem. Uma coisa é Deus ele planejar, outra coisa é o homem planejar. Outra coisa é a vitória de Deus para a sua vida. Outra coisa é o planejamento de Deus para a sua vida. Completamente diferente dos planejamentos do homem. E eu quero dizer, igreja, nessa noite maravilhosa, guerreie com as suas armas. Guerreie com as suas armas, busque por ela. Te ajoelha. Não está vindo não? Te ajoelha mais. Não está vindo não? Jejua mais. Não está vindo não? Chora mais. Não foi assim, igreja, que Neemias fez? Eu quero te dizer, igreja, nesta noite, que Davi, ele viu ali no ribeiro 5 pedrinhas. Olha as armas que Deus deu para aquele homem. Olha as armas que Deus deu para aquele homem. Eu não sei quais as armas que Deus vai te dar, mas você pode ter a certeza de uma coisa: você vai ser vitorioso. Eu não sei o que Deus vai fazer nessa tua batalha, mas eu creio que coisas grandes Ele vai fazer. Eu não sei o que Deus planejou, mas eu sei que Ele planeja algo poderoso, algo maravilhoso para você, para a igreja dele, no meio de uma guerra dessa. Porque eu creio na unção, eu creio no poder de Deus, eu creio que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está acima de tudo. Porque Ele diz claramente que o que pedires no meu nome eu farei, e é no nome de Jesus que nós levantamos a voz. Então Davi, ele pega assim ali aquelas pedrinhas,
E eram as armas que ele tinha. E uma daquelas pedrinhas, igreja, parecia que Deus tinha escrito bem grande: é essa que vai atingir lá Golias. É essa a pedra da tua vitória. Tanta gente sacudindo pedra, mas eu quero te dizer que no meio delas tem uma que tem escrito vitória. E você vai ser vitorioso, você vai vencer com ela. E é tão interessante, igreja, que Davi, ele vai para a batalha com Golias, se posiciona, e uma daquelas pedras passa entre a brecha e vai diretamente na testa de Golias. Igreja, tão tremendo, porque pelas forças de Davi, ele já, com certeza, já devia ter ali lutado, já devia não estar ali com as forças totais todas, mas ainda tinha força. E aquela pedra foi diretamente a Golias, direcionada ali, igreja, pelo Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus poderia dar uma vitória tão grande como ele deu a Davi, como ele deu a Israel. Naquele momento, ali começou a ser escrito uma história, a história de Davi. Eu quero dizer para você que a tua história, ela não terminou. Ela está sendo escrita por Deus. Ela conhece, Ele sabe. A história, quando Deus escreve, é tremenda. É a vitória certa. Eu quero te dizer, sossega o teu coração, porque o nosso Deus está planejando algo poderoso para ti. E Davi, naquele momento, como todos vocês sabem, foi uma vitória muito grande. Uma vitória que não foi somente dele, mas a vitória foi de todo o povo que sofria. Ele podia ter se esnobado, ter dito: eu venci, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Há uma grande diferença do rei Saul para mais tarde o rei Davi, que foi chamado segundo o coração de Deus, mas que era um rei amoroso. Ele era um rei cuidadoso. Quando saía, deixava sempre alguém cuidando das ovelhas. Ele tinha esse carinho. Já Saul já era diferente. Mas eu quero te dizer, nessa noite, igreja, nessa noite poderosa, que através dessa palavra aqui maravilhosa, no capítulo 17 de 1 Samuel, que todos vocês meditem nessa palavra e saiba que nós temos um Deus poderoso, um Deus que cuida, um Deus que sempre estará conosco, assim como Ele prometeu, até a consumação dos tempos. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu deixo nesta noite, igreja. Aqui eu quero te dizer aqui só mais uma coisa: guerrei com as armas que o Senhor Jesus te dá. Esquece as armas dos outros, você vai ser vitorioso por você. Amém? Eu quero orar. Amém? Amém, mestre Tony? Aleluia. Maravilhoso Deus, Paizinho querido, essa noite maravilhosa, Pai. Aqui se encontra o presbítero Tarcísio. Aqui se encontra o Tarcísio filho, Bob pai e o Bob filho, o Renan, Tonzinho, o Elber e o mestre Antônio aqui do meu lado. E aqui se encontra a minha pessoa, e eu creio grandiosamente aqui
muitos anjos ao nosso redor. Aleluia. Maravilhoso Deus, Paizinho querido, mais uma vez eu quero, meu Deus, te agradecer pela vida do mestre Antônio. Paizinho querido, que o Senhor venha abençoar grandiosamente o Antônio Almeida. Pai, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha colocar a sua mão forte. Paizinho querido, nós cremos que esse Brasil precisa de homens como o mestre Antônio, ainda mais numa crise dessa, aí é que o povo precisa ouvir esse homem, né? Muitos conselhos ele dá sobre finanças, e eu tenho aprendido muito com este homem. Então que o Senhor venha abençoar grandiosamente, Pai, toda a tua igreja, transforma, Pai, toma, meu Deus, ali a Dalila nas tuas mãos, toma, meu Senhor da glória, ali a igreja ali de Cristo Guaribas, que o Senhor venha, meu Deus, tomar ela nas tuas mãos, Paizinho querido, todos os ministérios, Pai, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha fortalecer, Paizinho querido, que o Senhor venha colocar a tua mão forte, poderosa, meu Senhor da glória, sobre a vida do presbítero, da Tarcísio, sobre a vida do pastor Henrique, sobre a minha vida, Pai, toma nas tuas mãos grandiosamente, fortalece, Paizinho querido, a tua igreja nesses tempos tão difíceis, mas que o Senhor venha colocar a tua mão forte e poderosa, Pai. Nós abençoamos o grupo dos pastores, toma ele nas tuas mãos, livrando de todo mal e dando vitória a toda a igreja de Cristo, tanto nos montes como nos vales. Deus seja louvado, em nome de Jesus, amém. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e o amor do Pai esteja com todos, e todos dizem amém. Aleluia.